Começamos esse vídeo com o final. Galera, vocês têm noção? Essa semana a Mitos publica Hellboy BPDP, o diabo que você conhece, que finaliza a cronologia do personagem. Isso quer dizer que é o final, Vini? Eu já vou dar mais detalhes, mas vamos por partes. Por que se chama Hellboy BPDP? Vocês devem estar sabendo, o personagem ele fez parte por muito tempo de um grupo de investigação que era então o BPDP. E essa série, para vocês terem uma noção, lá fora, tá? Se pegar só a série BPDP, tem mais de 200 edições, tem mais números que o próprio Hellboy. E até é meio irônico, né? Porque o final de Hellboy, o fim da cronologia, acontece exatamente numa série que geralmente ele não participava, né? O BPDP tem pouco Hellboy no BPDP. Detalhe, aqui a gente tem que comemorar. Vocês têm ideia que a Mitos conseguiu publicar todo o Hellboy cronológico, publicou também as histórias curtas, são 6 ônibus ao todo, e publicou todo o BPDP. Gente, é muita coisa. Eu nunca acreditei. Pô, imagina que no nosso mercado uma editora ia conseguir publicar uma série auxiliar do Hellboy. Claro que o Hellboy é um herói muito popular, mas ok, o BPDP, como eu falei, muitas vezes nem tem Hellboy e a Mitos conseguiu. Então, parabéns, primeira editora. Eu gosto muito desse formato. Inclusive a Mitos está republicando os ônibus do Hellboy. Vamos lá. Só para deixar bem claro, sim, o Diabo que você conhece é o fim da saga do Hellboy. É realmente o ponto final do Mike Mignola, pelo menos na cronologia. Metade da última edição, tá? Esse encadernado da Mitos tem mais de 400 páginas, são 15 edições originais, e a 15ª termina com páginas de Mike Mignola, ou seja, o criador do personagem finaliza ali a saga, né, do Hellboy. Vini, isso quer dizer que não tem mais Hellboy para Mitos publicar? Quer dizer que o Mignola largou o personagem? Não, na verdade ainda tem o que a Mitos publicar, porque assim, exemplo, tá? Lagosta Johnson. Acho que todo mundo quer muito ler as histórias solo desse personagem. Eu li um pouco de Lagosta Johnson, ele aparece, se eu não me engano, pela primeira vez no Verme Vencedor. Mas vamos lá. Dando uma olhada aqui nos comentários dos estudiosos de Hellboy pela internet, eles chamam de Hellboy Novo Mundo. Tem muitas séries que fazem parte desse universo, mas não são exatamente nem Hellboy, nem BPDP. Exemplo, tem uma minissérie chamada Espada de Hiperbórea, inédita no Brasil. Tem um personagem que é o Koschei. Tem as histórias do Edward Grey, o Caçador de Bruxas, as minisséries do Frankenstein. Mas deixa eu responder outra pergunta. Será que o criador do personagem largou o osso? Galera, primeiro, nunca diga nunca, porque o Mignola ele é o grande personagem da vida dele, ele provavelmente vai voltar muitas vezes ainda. E de fato ele vai voltar, porque tem uma minissérie para sair lá fora. Ao que tudo indica, ela preenche gaps da cronologia do Hellboy, não é exatamente algo depois. É que, gente, eu não quero falar aqui, mas é bem complicado ter alguma coisa no futuro, depois do final do Hellboy. Seria bem esquisito. Como eu falei antes, então, esse último encadernado é bem parrudo, tem 412 páginas e a tradução fica pelo Júlio César, o Thales Pereira e o Elcio de Carvalho. Ah, peraí. Detalhe. Galera, eu não entrei em muito detalhe sobre ônibus e ordem de leitura do Hellboy. Tem um vídeo que eu fiz essa semana aqui no canal. Inclusive quero mandar um abraço de novo pro meu amigo Lucas Fazola. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a newsletter dele. É um cara que manja muito de quadrinho. E o que eu li, né? Até então eu li 5 ônibus do Hellboy. Falta um pra eu ler. Então o Lucas me ajudou a explicar esse gap, né? Desse último volume que eu não li e esse próximo que ele já leu também em inglês, que é aí o Diabo que você conhece, tá bom? Agora seguimos pro vídeo. Ainda falando de mitos, galera, essa semana a editora tá republicando o Juiz Dredd Origins. Eu acho que todo mundo já sabe, mas não custa retomar. O Dredd, ele tem 2 coleções no Brasil pela Mitos. Tem o Juiz Dredd Essenciais, aqui eu tô com o volume América, que está sendo republicado e é genial, e tem o Juiz Dredd Casos Completos. Esse aqui lança então as histórias do Dredd desde o começo lá nos anos 70, em ordem bonitinho. Enquanto o Essencial é basicamente arcos que se passaram na revista do Dredd, só que compilados bonitinho em graphic novels. Tem alguns conteúdos que se repetem nas 2 coleções, mas outros eu acho pouco provável, sabe? Porque
Pô, pensa que uma delas está indo desde o começo dos anos 70 pegando, né, as tramas do Dredd. Então, enquanto alguns essenciais são depois dos anos 2000, sei lá, eu acho que a maior parte deles não vão se bater. Tá, vamos focar no Juiz Dredd Origins. Esse quadrinho tem uma versão anterior da Mitos em capa dura, mas agora ele vai ser publicado no formato original, né, nas dimensões originais da revista 2000 AD. Gente, Carlos Ezquerra e John Wagner voltam para contar as origens de Mega City 1, onde basicamente os juízes, né, eles se impõem como um estado fascista. A gente vai entender como isso aconteceu aqui no Juiz Dredd Origins. O que eu vou falar? A minha expectativa quando eu li essa história era bem alta, porque a gente está falando dos criadores voltando para contar a origem de tudo. Eu não acho tão legal assim. Se vocês querem saber, por exemplo, o Arco América, pra mim, é 10 vezes mais legal, assim. 10 é pouco, 1000 vezes mais legal, acho empolgante. Isso aqui é genial, tá? Isso aqui, até pra... não gosto de Juiz Dredd. Leia, é incrível. O Origem é um arco bacana que conta, então, a origem de... né, essa transição do mundo normal pros... Não tão normal, mas enfim, né? A transição pros juízes dominarem Mega City 1. 192 páginas, como eu falei, esse formato Magazine da 2000 AD, e a tradução é do Júlio César Stelman. Vou contar um segredo pra vocês. Talvez ninguém acredite nisso, mas galera, gravar vídeo... Eu sei que às vezes alguns youtubers eles ficam meio... mas que a vida do youtuber é difícil. Mas eu vou comentar aqui um problema real. Vocês sabem que eu fico suado fazendo vídeo, é muito estranho. Vini, mas tu tá parado. Não sei, eu acho que é a pressão por estar, né, envolvido com será que tá bom, será que tá gravando legal, será que eu estou com uma bela aparência do outro lado da câmera? Pois então, desde que a Insider entrou na minha vida, né, vocês sabem que estamos falando de uma marca que apoia o Dois Quadrinhos. Gente, sério, uma camiseta tecnológica, eu não tinha ideia o potencial. A Insider, ela tem uma tecnologia de rápida evaporação do suor. Aqui vocês estão me vendo com uma Tech T-shirt long sleeve. Eu com essa camiseta, eu fui anteontem no aniversário. Hoje eu usei uma outra Insider para sair com a Raíssa, a gente foi jantar. E olha só, se eu tava esperando um bom momento para dar uma renovada no guarda-roupa, galera, tá rolando a Black Friday antecipada no site da Insider. As promos já estão no ar e usando o meu cupom, que é o cupom 2 quadrinhos, que na verdade é um cupom que tu só clica no link, ele já é ativado. Vocês podem chegar a 50% de desconto no site da Insider. Se fosse para trazer para o contexto dos quadrinhos, recomendar Insider é como recomendar um Alan Moore, sabe? Algo que eu posso recomendar tranquilo, você vai curtir, você vai aproveitar, e usa o cupom que tem aqui embaixo, você ativa ele, antecipa Black Friday e pode acumular até 50% de desconto. Vamos falar de mais uma despedida? Cara, despedida, óbvio que não é uma despedida, né? Star Wars vai ser publicado para sempre. Porém, nessa semana, a Panini finaliza a série principal de Star Wars mais recente, e nem é mais recente porque já está saindo uma nova lá fora. Enfim, acaba a série de Star Wars que se passa entre os episódios 5 e 6, capitaneada pelo Charlie Soule. Atualmente nos Estados Unidos está saindo mais uma nova jornada de Star Wars que se passa depois do episódio 6. E essa eu tô realmente muito, muito curioso. Você sabe que eu tenho uma tatuagem de Star Wars no braço, né, que é o símbolo Jedi, e aqui tem, né, o medo leva ao lado sombrio da força. Então eu gosto muito da saga, porém essa série nova, mais recente, eu não tava lendo porque eu tive umas decepções com Star Wars. Cara, teve um evento logo no começo, eu tava lendo tudo bonitinho, aí teve a Guerra dos Caçadores de Recompensa. Ali eu falei que, não dá mais pra mim, eu não vou conseguir, mas eu tô comprando. Por quê? Porque eu gosto de Star Wars, um dia eu vou parar e ler todas essas... Por mais que seja um monte de tranqueira da Marvel, eu vou acabar lendo. Detalhe que a série nova, que a Panini deve publicar, né, daqui um pouco, tem roteiros do Alex Segura e desenhos do Phil Noto, que é um cara que manda muito bem, e eu tô bem mais curioso até para ler essa série que se passa depois do episódio 6, né, um gap muito mais interessante do que essas séries que estão meio presas entre os filmes. Mas é isso, alguém tava lendo Star Wars? Vamos falar agora de lançamento gringo. Galera, vocês têm ideia que Respawn, né, o primeiro título dessa expansão do universo de Spawn, do Todd McFarlane, tá chegando na edição número 50 essa semana lá fora. E pasmem, não é só o Respawn que tá na edição número 50. O Pistoleiro logo tá chegando, tem os Condenados também, o cara fez um revival
do seu personagem, né, da sua maior criação, com várias séries derivadas e todas elas são um baita sucesso. Tá, talvez um baita sucesso seja um termo um pouco exagerado, mas se a gente parar pra pensar que, sabe, 3 gibis derivados estão chegando na edição número 50 lá fora, é bastante coisa. Mas vamos parar e pensar que Marvel e DC estão o tempo todo reiniciando numeração lá fora para tentar fazer o gibi vender mais. Olha o que foi. Cara, que vergonha que foi o Cavaleiro da Lua. Teve 80 número 1 do personagem nos últimos tempos. Como eu falei então, as 3 séries estão chegando no número 50, porém essa semana é só o Respawn. Entre o fim de 2025 e o começo de 2026, tanto o Pistoleiro quanto os Condenados também vão chegar nessa numeração e, veja só, lógico que o Todd McFarlane está fazendo um crossover. Cada um desses títulos vai ocupar 2 partes de uma grande história onde um poder muito antigo, né, tão antigo quanto o próprio tempo, ressurge e tem Spawn na sua mira. Essa edição número 50 tem o Todd McFarlane escrevendo, com o apoio do Roy McConville. Os desenhos são do Stephen Segovia e do Carlo Barbieri. Ok, aqui no Brasil acho que todo mundo já sabe, mas a Panini está no volume 3, né? O terceiro volume do Respawn está em pré-venda, o que deve dar aí umas 18 edições. A gente está longe, mas, cara, considerando como Spawn tá vendendo pela Panini, e eu não tenho números oficiais, tá? Eu digo que tá vendendo porque, meu Deus, às vezes no único mês tem 4, 3 volumes de Spawn ao mesmo tempo. Então eu acredito que daqui um pouco a gente chega aí no número 50. Chegou o momento de falar sobre a autobiografia de J.M. DeMatteis. Vini, vocês estão inscritos nesse canal, vocês devem saber quem é esse cara, mas vamos por partes, né? Ele fez A Última Caçada de Kraven, fez Blood, fez o próprio Mushadon. Sendo bem sincero, é um cara que eu gostaria de ler uma autobiografia. E detalhe, né, a gente não tá falando aqui de um livro, tá? Na verdade é uma HQ que já tinha sido publicada nos anos 90 e agora ganha uma edição em capa dura, mais de 400 páginas pela Dark Horse. Quem já leu Mushadon sabe um pouquinho da história de vida do DeMatteis, porque ele se colocou como personagem principal. O ponto é que, aqui no Brooklyn Dreams, ele vai contar a sua própria história entre os anos 60 e 70, focada principalmente no último ano dele de colégio, e aí vai ter humor, vai ter terror, vai ter muita menina e... bom, lógico que tem um pouquinho de drogas. E assim, na verdade é uma semi-autobiografia, porque o personagem principal se chama Vincent Carl Santini, mas o DeMatteis já disse que é ele ali. Enfim, ele acaba não assinando. Galera, curiosidade aqui, alguém leria isso? Porque eu sei que é uma publicação bem específica, lembrando que não é o DeMatteis que desenha, na verdade é o Glenn Barr que faz a arte, e ele tem um traço que lembra uma animação clássica. Mas eu com certeza leria 400 páginas sobre a vida do J.M. DeMatteis. Tá, gente? Agora é o momento de vocês entenderem o que é uma publicação de sucesso. Vem comigo. Essa semana, então, tá saindo o grande, o mais impactante lançamento dessa temporada lá na Europa, que é Asterix na Lusitânia. O 41º álbum, onde, como vocês devem ter visto pelo título, Asterix e Obelix vão parar em onde atualmente é Portugal. O que sempre precisa ser dito sobre Asterix, né, quando a gente fala sobre esses álbuns, cara, os números são absurdos e não tem quadrinho no mundo que se compare com Asterix, pelo menos não em termos de consistência. Vocês têm ideia que a tiragem desse 41º álbum é de 5 milhões. 5 fucking milhões! Detalhe é que não são 5 milhões na França, tá? Calma, não é tanto assim. Na França eles só imprimem 2 milhões, é pouca coisa. Na verdade, o álbum tem lançamento simultâneo em 19 países, ou seja, né, são 2 milhões na França, esses outros 3 milhões vai para inglês, português, lógico, né, o quadrinho se passa em Portugal e outros países europeus. Vamos brincar um pouquinho agora de matemática aqui no programa, né? Uma comparação que o brasileiro gosta muito é de maracanãs, né? Quantos maracanãs lotados, né, dá tal tiragem, tal produto? Vem comigo. O Batman número 1 do Matt Fraction, que foi celebrado de forma absurda pela DC, vendeu 500 mil exemplares. Gente, isso equivale a 6 estádios, né, 6 maracanãs lotados, que é bastante coisa. Para pensar, tu dá um gibi do Batman na mão de cada pessoa no Maracanã, tu lota 6 vezes esse estádio. Uou, bastante coisa, né? Eita! Galera,
Asterix, tá? Se tu pegar essa tiragem e transpor para a medida Maracanã, são 65. Eu acho, tá? Sinceramente, que se tu pegar todos os estádios do Brasil, pelo menos no mínimo os grandes estádios, juntar tudo, não dá, tá? Não cabe a tiragem de Asterix nos estádios de futebol do Brasil somados. É claro que a gente está falando aqui de um patrimônio cultural francês, não só francês, né? De vários países, então tem muita gente interessada em dar uma lida em Asterix. Para você ter uma ideia, se a gente pegar nesses 60 anos da série, é coisa de 400 milhões de álbuns vendidos. Tipo, é muita coisa. Aqui no Brasil, surpresa, não tem essa tiragem tão grande, mas olha só que legal. A editora Record, até essa semana, ela estava atualizada com a Asterix, né? Eles já tinham publicado o 40º álbum, agora, né, estamos aí na expectativa, então, do 41º. Lembrando que os criadores de Asterix, né, o Goscinny e o Uderzo, eles, que inclusive aparecem na capa desse álbum, já são falecidos e atualmente os quadrinhos são produzidos pela dupla Fab Caro nos roteiros e Didier Corrad nos desenhos. As rapidinhas nacionais começam com um listão da editora Mitos. Vamos lá, tem Júlia, número 31, Tex Grandes Mestres, edição número 6, Maxi Tex, edição número 10 e Ken Parker, edição número 31. Partindo lá para Panini Point, tem Pantera Negra Ultimate, volume 2, Aniquilação 2099, tem o MSP 90, Ewoks, veja só, Kit Pride, tem Liga da Justiça Sem Limites, número 2, Namor, O Último Rei de Atlântida, que veja só, tem desenhos do brasileiro Alex Lins, e acabou. Sim, acabaram os lançamentos nacionais. Não sei, as editoras fizeram um pacto, não, essa semana só a Mitos e a Panini vão publicar alguma coisa, não tem mais nada. Partindo para as rapidinhas gringas, tem Y, O Último Homem, em edição de bolso, que é claro que não é a série completa, né? São 10 edições para fechar tudo, mas é legal ver que a DC está publicando no DC Compact, né, séries mais longas. Na França, tem um lançamento bem curioso, que é um volume da série 13, né, que é até bem famosa, já foi publicado no Brasil, já acabou lá fora, mas agora está ganhando uma paródia pelo próprio criador, que é o Jean Van Hamme. E também está saindo a continuação de 13 com outros autores. Ainda na França, está saindo Madeleine Resistant, volume 4, série que a Nemo já publicou 2 volumes aqui no Brasil, e veja só, agora pode publicar mais um. É um quadrinho muito bom, que é coescrito por uma francesa que fez parte da resistência da Segunda Guerra Mundial. Sim, ela hoje tem 80 e tantos anos. Na Itália, tem uma edição especial de Dylan Dog, com desenhos do Corrado Roy, fazendo uma tradução livre, seria Se a Noite Chama. Não é uma história exatamente inédita, ela já saiu esse ano, mas agora ganha esse tratamento de luxo da Bonelli. Ainda na Itália, tá saindo um novo Grimório da Panini, que é muito esquisito, na verdade, é Quarteto Fantástico e Inumanos, sabe aqueles quadrinhos da Panini que tem aquela capa de couro. Aqui vai juntar tanto a minissérie clássica do Paul Jacques com o Jay Lee, com os gibi do quarteto, tem a Guerra Silenciosa, enfim. Temos Deadpool e Batman, que já foi publicado tanto na Espanha quanto na Itália, agora está saindo na Alemanha e, bom, em algum momento vai sair pela Panini Brasil. Estamos aqui chupando o dedo. Para terminar, tem o Chupa França, veja só, eles têm Asterix, mas a gente tem Almanaque de Magia do Alan Moore, com Steven Moore e companhia, que já foi publicado, né, tem um tempinho aqui no Brasil pela editora Devir. Acabou esse serviço de utilidade pública do Dois Quadrinhos. Gente, lembra de apertar no botão do like. E olha só, para quem ficou no final e é fã de Hellboy, a palavra é lagosta, tá? Se vocês puderem escrever lagosta, eu vou mandar esse vídeo pro Igor, vou mandar pra galera lá da Mitos pra justamente eles comentarem, pra Carol também, pra gente ter no Brasil outros quadrinhos aí relacionados ao universo de Hellboy, tá bom? É isso. Valeu. Ah, peraí, faltou Insider aqui na descrição do vídeo, lembra de usar meu cupom, Black Friday antecipada rolando, tem os grupos de promoção, e agora sim, tá? Fui.